Nós já falamos sobre luxo na região de Town of Windermere. Agora eu te trago para Dr. Phillips. E hoje eu vou comparar essas duas regiões, mas mais focada no que você tem de benefícios ou não, ou quais são as diferenças entre elas. E eu vou começar esse vídeo com a primeira similaridade. Tanto o Dr. Phillips quanto o Town of Windermere, nós temos casas antigas em terrenos grandes. Porém, em Dr. Phillips, que agora é a diferença que eu vou comentar, nós temos casas novas e você vai perceber que os terrenos encolheram. Um pouquinho agora mais para a infraestrutura da casa, nós temos casas novas com pé direito duplo, com passarela, que são características mais recentes de construção e de pedidos dos clientes para que você tenha mais conforto dentro da sua casa. Quando eu comento que os terrenos encolheram, tem alguns fatores. Primeiro, quando você compra uma área como essa, o valor valorizou muito, né? Tá bem mais caro. O que pode interferir? É a tua privacidade. Você tem a cerca, você consegue colocar uma cerca viva, mas sempre vai ter um ruído ou outro porque o teu vizinho tá um pouco mais próximo. No que diz respeito a opções de casas mais modernas, com linhas retas, com design que faça sentido, e essa casa aqui eu vou mostrar para você, principalmente aqui no andar de baixo, ela faz sentido para determinadas famílias modernas, assim, que você já vai ver, é uma surpresa. Elas estão bem atualizadas e numa localização excelente, porque vamos lembrar que Dr. Phillips, nós temos o Restaurant Row, muito próximo daqui, a questão de 4 milhas, nem isso, então em 5 minutos eu estou lá. Ao lado do condomínio eu tenho um Publix. Aqui eu imagino que a gente consiga, ver os fogos da Disney, porque ela está exatamente na minha frente. Outlet, SeaWorld e aqui atrás a Universal Studios. E sobre essa casa, quais são os pontos que eu quero destacar? Primeiro, lá na entrada, como essa casa modelo, eles estão num mix de escritório de vendas e não, né? Então, o primeiro ambiente quando você entra é um escritório. Hoje eles usam aqui como uma sala de reuniões e o próprio escritório deles. Grande, bem grande. Olha a largura desse corredor, ele é extremamente largo. Eu tenho uma sala de jantar formal que é bacana, para o tamanho dessa casa é necessário. Eu passo por uma butler area que, além de eu ter o apoio e uma pequena adega, eu tenho a despensa grande. E agora eu já estou interligado na cozinha com pontos super positivos. Adoro essas janelas aqui, porque elas te trazem claridade, é bem confortável. E a minha sala de refeições diária tá no fundo, porém virado para o teu jardim, como você fizer o seu jardim, então é super confortável, além da quantidade de janelas. Então aqui é uma posição interessante para você perceber a altura desse pé direito duplo. Olha, eu e mais o que tem para cima. A claridade que traz, a amplitude do ambiente e, novamente, circulações grandes. Agora eu chego naquele momento que eu comentei com você, que é uma surpresa. Excelente essa posição aqui. Então, se eu virar para cá, que é a minha direita, mudroom, acesso à garagem. E esse mudroom tá bem fofinho, simples e tranquilo. Então eu tenho um banquinho de palha, querido, uma área para eu pendurar a mochila, até aqui eles colocaram a coleira e a guia do cachorro, acesso à garagem, 3 vagas de garagem. O que acontece aqui? Eles fizeram duas opções, ou um Next Gen, que a gente chama, que é a próxima geração. Então eu tenho uma suíte que não é a suíte principal no andar de baixo. Olha o tamanho desse quarto, com um walk-in closet, um banheiro bem confortável. Lembrando, essa não é a suíte principal. Qual é o outro uso que a construtora sugere aqui? Um game room. Você pode ter uma área de convivência separado da sala de estar. Eu não comentei, mas ali no quarto, além do walk-in closet, tem um linen closet, que é para você colocar as coisas, tanto de roupa de cama, banheiro.
Aí eu tenho esse banheiro para piscina com box, excelente. E agora um comentário. Se você assistiu o meu vídeo da semana passada, eu te convido a assistir, porque esse é o ponto que eu comento que às vezes me incomoda. É uma casa maravilhosa, excelente, mas olha só o tamanho desse lanai. Ele é estreito. Então, se você vir o meu vídeo da semana passada, você vai entender quando eu falo como para mim faz sentido o lanai em L. Porque olha, eu tenho a Summer Kitchen, aí eu tenho uma mesa de refeição e eu vou ter essa área aqui fora. Só que eu não tenho circulação, é tudo mais juntinho. Poderia ser um pouco maior. Só para te posicionar, estou vindo do banheiro da piscina, voltando para a sala de estar. E eu esqueci de mostrar uma coisa aqui, porque eu fui naquele sentido. Agora vamos para cá. Nós temos uma área pequenininha que pode ser usado. Como eles fizeram aqui uma adega, é uma adega simples, mas é uma adega funcional. Você pode criar algo aqui. Quem tem criança pequena, todo mundo quer fazer uma área do Harry Potter, então aqui pode ser um ambiente de uma casinha de brincadeira para crianças. Eu acho que é bem legal você ter essa possibilidade. Ou até mesmo uma área de estudo para criança, porque daí você está próximo, você está entendendo o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu sempre comento alguns pontos, né? Essa escada é uma escada larga, eu gosto que ela venha abrindo, porque ela dá fluidez ao ambiente. Outro ponto, ela tem um espelho que não é o branco. Talvez o branco aqui ficasse muito mais refinado, muito mais elegante. Eu acho que ficou meio poluído, mas isso você sabe que você pode escolher, você pode mudar. Outra coisa, o guarda-corpo aqui já é todo vazado, o que ajuda bastante, novamente na claridade, nessa fluidez, deixa a casa mais leve. E a parte mais interessante, olha só, no andar de cima eles fizeram, ao invés de ter carpete, já está todo em madeira. Na verdade, esse piso aqui é um engineering hardwood. Ele não é um laminado, é um piso muito bonito. Eu cheguei no topo da escada, eu tenho portas duplas e esse aqui é o quarto principal, essa é a suíte principal. Então, se eu vir para cá, vista de novo para o lago ou para os fundos da casa, muita claridade, muito espaço, uma cama king, poltronas, cômoda e olha o tamanho da circulação. Tem um pequeno sofá aqui, outro sofá ali. Então você tem sala e antessala aqui dentro. E eu gostei bastante do acabamento aqui, ele é agradável de olhar esse piso. Banheiro, 2 cubas. Isso aqui eu não gosto nem de comentar, porque eu não sei porque eles insistem em fazer isso ainda. Super perigoso. Difícil de você entrar. Eu imagino que você consiga uma freestand aqui, uma banheira de imersão solta, sem essa configuração. Aqui está o closet, que é num tamanho tranquilo, poderia ser um pouquinho maior. Portas duplas para entrar no quarto, portas duplas para vir ao banheiro. Outra coisa, eu fiz uma carinha assim, tá meio pequeno esse closet. Olha lá, nós temos um segundo. Então, eu acho que esse aqui seria o dela, porque a gente ganha mais um pedacinho aqui atrás do armário. E agora nós estamos indo para o outro lado da casa, no piso superior. Outro ponto importante, a privacidade do casal está todo de um lado da casa. Para cá, você vai ter uma surpresa. Primeira coisa, espaço, claridade. Aqui está integrado, eu tenho a minha pia, então quem for usar esse quarto tem a sua pia. Eu tenho uma porta de correr onde eu isolo o banho e o vaso. Walk-in closet. Então, o quarto em si não é roubado de nenhum espaço, ó, como ele é quadrado. É um ambiente fácil de você organizar no sentido de decoração. E o mesmo acontece do outro lado, olha só, banheiro, vaso, linen closet. Eu tenho a mesma configuração desse lado, bancada de pia e walk-in closet. Esse aqui é um pouquinho menor, ele tem um quebradinho ali dentro. Continuo tendo a minha janela, olha o espaço do quarto. Aqui a gente tem 2 camas,
O que é interessante para chamar atenção aqui? Você está vendo que nós estamos naquele corredor de acesso de entrada? Então, a largura do corredor aqui em cima é a mesma, então te dá essa sensação de amplitude aqui em cima. Eu não estou enclausurada. Eu tenho o meu ar-condicionado aqui, vou ter a lavanderia aqui em cima, lembrando porque a suíte principal está lá, eu tenho 2 quartos aqui e mais um, que é o quarto nesse lado. Quando eu falo da lavanderia, olha só o espaço dessa lavanderia. 2 máquinas grandes, eu tenho armários, eu tenho tanque, mas eu tenho o que eu mais adoro numa lavanderia, uma janela, luz natural, isso é ótimo. Aí, mais um destaque, né? Nós temos novamente um mezanino lá para baixo, onde eu consigo decorar com... Eles colocaram até bem simples, bem acanhado esse lustre, mas você pode pôr um lustre mais suntuoso aqui e você tem novamente a claridade vindo tanto do escritório quanto das portas de acesso e também lá do pé direito duplo. Isso é legal, essa claridade está em círculo aqui. Na verdade, esse é o 5º quarto, né? Sendo a 3ª suíte. Não preciso comentar a respeito do espaço, o banheiro ali e mais um walk-in closet. Perfeita essa casa, é uma casa que acomoda facilmente uma família com 1 ou 2 casais, no sentido de se ver os pais morar junto, enfim, parentes. Você tem a suíte lá de baixo, completamente isolada. Eu tenho a suíte aqui de cima e mais 3 quartos, sendo uma suíte e a outra, o que a gente chama de Jack and Jill, que é aquela suíte conjugada, porém independente, as pias independentes, o que faz toda a diferença. Eu já mostrei uma casa menor, uma casa média e agora eu te mostro essa casa maior. Quando você olha o mapa, você vai ver o que distingue um terreno do outro. E para que você tenha uma referência qual o tamanho de casa que pode ser construído num terreno amarelo desse de 40 pés, volta lá no meu vídeo da primeira casa aqui em Dr. Phillips. É aquele tamanho e aquele é o menor. Tem 2 tamanhos ainda um pouquinho maiores do que aquele. Quando nós vamos para os terrenos alaranjados, nós já estamos falando de terrenos de 50 pés de frente, que são aproximadamente 15 metros. Tá? Aí eu te convido a assistir o meu 2º vídeo sobre Dr. Phillips, onde eu tenho uma casa média, bem confortável de tamanho. Agora, quando nós vamos para a cor lavanda, que é esse lilás clarinho, ou um cor de rosa, nós já estamos falando no lavanda de 60 pés, aonde eu consigo construir casas como essa que eu estou hoje, assim como nos de 70 pés também. Qual que vai ser a diferença entre os dois? Eu vou ter um espaço um pouco maior entre os meus vizinhos. O que é interessante observar nesse mapa? Ele é um condomínio de 191 casas, aonde 45 delas já foram vendidas, ou seja, a gente tem mais 110 pela frente. Algumas dessas casas que estarão nos lotes lilás, você vai ter um fundo para o pound e também nos lotes, isso eu acho bacana, bem justo. Nos lotes menores, tanto de 50 quanto 40 pés, eu também tenho algumas possibilidades de fundo para um pound. Eu tenho uma aguinha ali, para ter um jardim mais agradável do lado de fora. Outro ponto que é super interessante olhar nesse mapa. Se eu estou olhando o condomínio de frente, do meu lado direito eu vou ter a Lake Buena Vista High School, olha o tamanho dessa escola. Na parte dos fundos, os lotes entre 128 a 119, você tem uma área de conservação que eu acredito, não posso colocar como verdadeiro, mas eu não vejo uma possibilidade de que essa conservação seja retirada para a construção de qualquer outra coisa. Até porque nós temos uma área de drenagem ali especificada, então é bem difícil eles tirarem essa vegetação daqui. Os lotes de 151 a 138, né, ou vice-versa, já estão de fundos para um outro condomínio, então essa minha vista está resolvida. E mais um ponto bem interessante que eu quero falar, se você olhar, isso acontece em um ponto, mas a construtora tomou cuidado de ver entre os lotes
dos lotes 32 a 54, que é uma quadra inteira, como essas casas, o fundo delas está virado uma para a outra, você vai ter um muro de privacidade. Isso é ótimo, porque você como morador não precisa se incomodar em tentar fechar e barrar essa vista. E agora, quando eu saio para a minha esquerda, o que eu vejo aqui? Esse North Town Center. Isso é ótimo, por quê? Porque eu tenho Publix, eu tenho um banco, eu tenho lojinhas de conveniência, alguma coisa para comer e tal. Você está próximo. Aqui sim, você está a walking distance, porque está realmente grudado ao condomínio. Você está bem adjacente ao condomínio. Então, se você não quiser ir a pé, você pode ir de bicicleta ou ir de carro, mas está muito próximo. E se você gostou dessa opção ou está procurando outro formato de casas de alto padrão, entre em contato comigo por mensagem, por e-mail ou entra aqui no meu grupo e eu te vejo no próximo vídeo.